O Brasil é a nossa fonte de inspiração. Acreditamos no poder transformador das histórias, contadas todos os dias, de norte a sul do país. Somos curiosos, nos aprofundamos nos temas, e a consistência ao longo de um século nos deu a autoridade reconhecida pela audiência. Ajudamos a fazer as perguntas certas, com inteligência e conteúdo de alto nível. Vamos além das notícias para chegar à intimidade de cada história. E inspiramos as tomadas de decisão. Da saúde dos filhos ao futuro do planeta. Das pequenas compras às grandes aquisições. Do agronegócio à gastronomia. Das tendências da moda aos clássicos da decoração. Das tecnologias do dia a dia às grandes inovações. Da escolha do candidato ao seu próximo carro. De onde investir a como empreender. Traduzimos a complexidade de um mundo em transformação. Nosso propósito é conectar pessoas e histórias, informando, educando, entretendo, debatendo, ouvindo e nos transformando com o nosso público. Reconhecemos os talentos e celebramos suas conquistas. Criamos experiências únicas. Antecipamos tendências e refletimos a diversidade cultural do nosso país. Nossa paixão pela comunicação, a inquietude criativa, o pioneirismo, o inegociável compromisso do jornalismo com o fortalecimento da democracia e a busca incansável pela qualidade nos levam à liderança. Acreditamos na interdependência da sociedade e das instituições. E que cidadãos inspirados e bem informados têm poder para construir um país melhor. Trabalhamos com entusiasmo e disciplina e mudamos constantemente para permanecermos fiéis à nossa essência e ao espírito criador dos nossos fundadores. Cada jogador rende melhor num tipo de quadra. A quadra dura favorece o equilíbrio. O saibro valoriza a paciência. Já a grama é terreno de quem pensa rápido. Assim como existe uma quadra ideal para cada jogador, existe um modelo de atendimento para cada perfil de investidor. E só a XP oferece todos os modelos para você ter poder de escolha na hora de investir. E você, sabe qual é o seu? World without cigarettes is in our reach, and we are proudly leading the way in more than 100 countries across the world. Hi, I'm Branko Ševarlić, President of Philip Morris Brazil. We are well on our way to replace cigarettes with smoke-free alternatives for adult smokers. To speed up the process, we need more organizations, regulators and governments supporting and accelerating science-based regulation. Being here today is a great opportunity to learn from the US how modern regulations foster innovation. This can help Brazil accelerate even more. Let's turn dialogue into progress. Tudo começou com uma pequena porta de um açougue há mais de 70 anos. Não foi sorte nem acaso. Foi acreditando em coisas simples. Descomplicar. Fazer sempre melhor. Cada porta veio com o trabalho de muita gente. Gente da fábrica, do campo, do balcão, do mercado. É assim que a JBS traz qualidade para a mesa. Abrindo portas com quem cresce ao nosso lado. E assim já estamos presentes em 5 continentes. Sem nunca esquecer a nossa origem. Aquela pequena porta onde tudo começou.
Porque a chave de toda a porta é a mesma: trabalho duro, humildade e simplicidade. Pode entrar. JBS, a gente alimenta um futuro melhor. Já pensou o que é o aço na nossa civilização? Nos veículos, na construção, todas as obras. O que significa o aço? É uma vida, né? Tem esse lado aventureiro de desbravar, né? Essa coragem de buscar novos horizontes, de crescer e fazer coisas novas. Não nos conformamos com acomodações. No fundo, também é um pouco de tolerância a risco. Então a gente tem um pouco esse DNA de ser um pouco atirado. A gente percebeu que ao longo do tempo, nesse mundo de transformação, havia necessidade da gente se abrir mais, da gente explorar novas possibilidades. Eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui. O segredo para o sucesso, você perguntou? Aí é se preparar e trabalhar. Três amigos, uma conta para rachar. Só um deles não sabe como vai pagar. Esse aqui é o Bernardo, o perdido do grupo. E essa aqui é a Helena, resolve tudo no celular. E essa aqui, Bianca, a moderninha. Bernardo, esqueceu que dá para pagar pelo app Meu Alelo? Alelo salvou novamente. Mais agilidade, praticidade e segurança para os seus pagamentos digitais. I got nowhere I belong. These days are hard enough trying to get by. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running, better days. No que você pensa quando pensa no Rio de Janeiro? Praia, natureza, samba, carnaval, futebol, parcerias público-privadas. Não pensava em PPPs? Pois passe a pensar. Porque além de ser a alma do maior país da América Latina, a cidade que mais recebe turistas no continente, o berço e o palco da cultura brasileira, o Rio é a metrópole sul-americana mais aberta ao setor privado. A região portuária da cidade foi renovada pela maior parceria público-privada do país, ao mesmo tempo em que o Parque Olímpico era construído também através de uma PPP. A Olimpíada do Rio, aliás, foi a que recebeu mais recursos privados da história dos Jogos. E a gente não parou. Fizemos parcerias para reformar hospitais, construir terminais de transporte e realizar obras de infraestrutura que mudaram a cara e a vida na cidade nos últimos anos. É nesse caminho que nós vamos seguir. Temos até uma empresa pública responsável por essas parcerias. Na saúde, no transporte, na educação e em diversas outras áreas, o Rio está fervendo de oportunidades para quem quiser investir na mais bonita, mais alegre e mais visitada capital da América Latina. Sejam bem-vindos à Cidade Maravilhosa. São Paulo tá bombando. A cidade das oportunidades vive um grande momento econômico. São shows, eventos, lazer, feiras de negócios. Já somos o maior destino turístico da América do Sul. E com menos impostos e segurança jurídica, milhares de empresas trouxeram seus empregos para cá. 850 mil empresas foram abertas nos últimos anos. É a menor taxa de desemprego da história e um dos maiores salários médios do Brasil. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para. Melhorar a vida das pessoas hoje e garantir um planeta melhor para as futuras gerações.
Nosso compromisso é transformar a realidade, gerando impacto positivo no meio ambiente e na sociedade por futuros mais azuis. Isso é prosperidade compartilhada. Esse é o nosso legado. A Egea, nossa natureza, movimenta a vida. Todos os dias, a Cargill se conecta com bilhões de pessoas por meio da alimentação e da agricultura. Estamos presentes em todos os processos, do campo à mesa. Dos nossos 160 anos de atividade, já são 60 deles em terras brasileiras. Porque no Brasil e no mundo, acreditamos que, para nutrir a população de forma segura, responsável e sustentável, produção e preservação precisam coexistir. É trabalhando com produtores rurais, parceiros e clientes que contribuímos para reduzir o impacto das mudanças climáticas, protegendo o planeta e as pessoas. Que produzimos e transportamos alimentos de maneira sustentável para o mundo. Que levamos o agro do Brasil além das fronteiras. Parcerias que temos muito orgulho e que nos permitem conectar quem produz alimentos com quem consome. Que alinham a inovação, transformação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções para diversos setores, enquanto crescemos junto com você e com as próximas gerações. Às vezes, parece que a gente está só. Mas, na verdade, tem sempre alguém com você. Há 113 anos, a Shell caminha ao lado do Brasil, impulsionando a economia, oferecendo combustíveis de qualidade e incentivando jovens talentos a pensar sobre o futuro da mobilidade. Esse é o poder de construir junto. Esse é o poder da parceria. A gente vive de futuro. E não é força de expressão, é força de trabalho, de aprendizado, de quem transforma o hoje no que ainda não existe. No estado do Rio, o futuro nunca foi distante. Ele nasce na mão que aprende, na cabeça que insiste, na tecnologia que abre caminho e na indústria que puxa o mundo para frente. A gente vive de futuro quando forma a gente para trilhar o próprio rumo, quando cria oportunidade onde parecia impossível, quando liga o talento da nossa gente ao que o Brasil precisa, quando garante saúde, educação e formação. A gente vive de futuro porque o futuro vive da gente, da indústria que move o Rio de Janeiro, das pessoas que movem a nossa indústria. Firjan, 200 anos de futuro na indústria. Na Unipar, transformamos água, sal e energia em cloro, soda e PVC, produtos essenciais para setores industriais que estão no dia a dia da sociedade e movem a economia. Somos a indústria para as indústrias. Integramos desempenho e sustentabilidade em cada decisão, com segurança em tudo. Sempre com o propósito de ser confiável e gerar valor em todas as nossas relações. Unipar faz a química acontecer. Um estado que tem em torno de 1% do território brasileiro, 4% da população e é uma das maiores economias do país. Santa Catarina é um estado muito rico em culturas, em belezas naturais. Os produtos catarinenses têm alta qualidade. Tem a melhor logística do Brasil. É um lugar conectado com o futuro, sem perder a sua essência. O
governo do Rio Grande do Sul implementou reformas que trouxeram o equilíbrio fiscal, investimentos e desenvolvimento, potencializando o perfil inovador do Rio Grande do Sul. Com parques, polos tecnológicos e agritechs em uma posição estratégica para o Mercosul, contando com a terceira principal fronteira de entrada de turistas no país, 754 quilômetros de hidrovias navegáveis e com o segundo mais importante porto brasileiro. É líder no agro, com um dos maiores parques industriais do país e uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com aposta no hidrogênio verde, além de contar com uma ampla carteira de projetos para parceria com a iniciativa privada. Por tudo isso e muito mais, o Rio Grande do Sul é o lugar perfeito para quem quer investir e crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Quando viajamos, o mundo nos recebe de portas abertas. Mas se você prestar atenção, são as pessoas que nos acolhem. Aquelas que com um gesto marcam um antes e um depois. Para nós da Latam, aquele momento em que você se sente bem-vindo faz toda a diferença. Em terra ou a 30 mil pés. Porque é nesse momento que você começa a se sentir cada vez mais único. Latam Airlines. Bem-vindo a ir mais alto. Bom, agora vamos a um bate-papo sobre eleições no Brasil. Convido o colunista do Jornal Globo, Lauro Jardim, para vir aqui mediar essa conversa e chamo ao palco o Felipe Nunes, sócio fundador da Quest Pesquisa e Consultoria, para falar de cenário e da pesquisa que acabou de sair do forno. Hein? Tudo bem? Boa conversa. Obrigado. Felipe, hoje o dia não podia ser mais propício para a nossa conversa aqui, porque você acabou de lançar, como disse a Fernanda, uma pesquisa da Quest com novidades. Mas antes da gente falar da pesquisa de hoje, eu queria te fazer uma pergunta simples, direta e acho que para você muito fácil de responder. Quem vai vencer a eleição? Tá certo. É só essa a pergunta que você tem? Tem mais nada, né? Eu acho que você é o único que pode responder aqui nessa sala. Tá certo. Laura, primeiro deixa eu agradecer, obrigado ao Valor pelo convite, um prazer enorme estar aqui com você, que eu gosto e admiro tanto, acompanho o seu trabalho, é uma honra mesmo. E que sorte a nossa de poder falar num evento como esse, com tanta gente importante, sobre um número tão fresquinho, né? Sinceramente, Lauro, sobre a pergunta que você me fez, eu não sei. Não sei mesmo. Mas dois elementos que eu gostaria de dividir com vocês deveriam servir de base para que vocês possam acompanhar a eleição desse ano. E o primeiro elemento é o seguinte: não houve nunca na história do Brasil um presidente que fosse capaz de buscar sua reeleição com saldo negativo de aprovação. O que significa basicamente o seguinte: todos os presidentes, todos que se reelegeram ou conseguiram fazer o sucessor, tinham saldo positivo de avaliação. O Lula não tem isso hoje, embora a pesquisa de hoje traga uma ótima notícia para ele, que é uma diminuição desse gap negativo. Então, esse é o primeiro ponto. Segunda informação importante para vocês, que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo: quando a Quest estuda 140 eleições nos 18 países democráticos da América Latina, a gente encontra que, na média, 2 a 3 meses antes da eleição, os presidentes crescem de 3 a 5 pontos percentuais de aprovação. Então, o que a gente está vendo hoje é, na verdade, um fenômeno de média, de padrão, que está seguindo uma tendência no continente como um todo. Felipe, então vamos começar a falar da pesquisa de hoje. Qual é o tópico mais importante que apareceu na pesquisa de hoje? O que mais chamou a tua atenção e que todo mundo aqui tem que ficar atento? Me chamou a atenção o movimento dos independentes, Lauro.
Vocês sabem que eu divido o Brasil em 5 grupos: os lulistas, a esquerda, os independentes, a direita e o bolsonarismo. No bolsonarismo e no lulismo não tem mudança, na esquerda e na direita não tem mudança, mas os independentes são swing voters brasileiros, aqueles que se sentem oprimidos pela polarização. Esses independentes, fundamentalmente, olharam para o encontro do Lula com o Trump, para a rejeição do Messias no Congresso e, especialmente, para a divulgação do Desenrola 2.0 com uma enorme expectativa. No cenário internacional, o que a pesquisa mostra é que as pessoas souberam do encontro do Lula com o Trump e enxergam o Lula mais forte depois do encontro com o Trump. O Lula é visto nas pesquisas qualitativas da Quest como um dos poucos políticos no mundo que conseguem ter química com o americano e fazer negócio com o chinês. Então, isso é muito positivo para ele, né? Mas eu coloco especial atenção sobre o Desenrola, Lauro. Os brasileiros estão muito endividados, estão preocupados com suas dívidas e estão esperançosos de que o Desenrola 2.0 pode ser a solução para esse problema, pelo menos no curto prazo. Então, é isso que se movimentou e é por isso que, mesmo o jogo estando empatado, Lula e Flávio há 3 meses, me chama a atenção, porque serão os independentes, que definirão essa eleição. Felipe, qual é o perfil desses eleitores que você chama de independentes? Eles, no fundo, pendem mais um pouco para o bolsonarismo, para a esquerda? Quem é esse eleitor independente e o que você imagina? Você já deu aqui uma dica de que eles ficaram, digamos, animados, otimistas com o Desenrola, com o encontro com o Trump, mas o que pode esperar dele na eleição de outubro? E, mas, de novo, qual é o perfil dele em princípio? Laura, eu publiquei no final do ano passado um livro chamado Brasil no Espelho, uma pesquisa enorme, encomendada pela TV Globo. A Globo sempre faz pesquisa, né? Está sempre preocupada em entender o Brasil, está sintonizado com ele. Essa é uma das inúmeras que a Globo faz. E nesse estudo eu fui capaz de mapear os 9 grandes grupos, as 9 identidades políticas brasileiras. O militante de esquerda, o progressista e a classe D e E, que pendem para o lulismo, tradicionalmente. O empresariado, o agro, o conservador cristão e a extrema-direita, que pende contra o lulismo. E os 2 swing voters dessa eleição, o perfil. Primeiro, liberais sociais, basicamente aquele eleitor que era tucano, liberal na economia, mas social, né, olhando para a dinâmica do Estado. Um eleitor a vida inteira votou contra o PT, mas em 2022, pela primeira vez, com medo do que poderia significar um próximo governo Bolsonaro, votaram a favor do Lula. E o segundo grupo, que também é swing voter, os empreendedores individuais. Muito impressionante como esse grupo empreendedor, individualista, muito preocupado com o negócio, com o investimento. É uma meninada, jovens, filhos da classe D e E, que não viram na educação a possibilidade de uma melhor real de vida, Laura, e acham que não é via CLT, não é pelo Estado que eles vão ser capazes de resolver os seus problemas. Ou seja, essa turma, os empreendedores individuais e os liberais sociais, juntos, somados, dão 10% do eleitorado, e dependendo de para onde eles vão, a conta pode ser favorável para um lado ou outro. Neste momento, os liberais e sociais se dividem. Os empreendedores individuais estão um pouco mais à direita, pela mentalidade, pelos valores que a gente estudou lá no Brasil no Espelho. Felipe, você falou aí do Desenrola, que já apareceu aí nas pesquisas como um fator pró-Lula, que parte da população reconheceu. Agora, todo esse arsenal, esse pacote eleitoral de bondades que o Lula pode fazer a partir de agora. Ontem teve o plano de segurança pública e tudo que a máquina pública pode dar a um governante em época de eleição. Quanto você acha que isso pode favorecer o Lula agora, faltando 4 meses e meio para a eleição? Ótima pergunta, Laura, porque eu tenho mostrado nas pesquisas da Quest que um dos desafios que o Lula tem é que o eleitorado, principalmente o eleitor de baixa renda, parou de enxergar os benefícios sociais como favores e passou a entender os benefícios sociais como direitos. Depois que o Bolsonaro manteve o Bolsa Família e aumentou seu patamar, as pessoas olharam para o Bolsa Família, para outros programas e falaram: quer saber? Vai mudar o governo, mas eu vou manter os meus benefícios. Se eu vou manter o benefício e eu não tenho medo de perder,
eu não tenho por que ter favor com governo nenhum. Esse é um enorme desafio para um governo, claro, que apostou em grande medida em um enorme conjunto de políticas. O gás do povo, a energia elétrica, o próprio imposto de renda, o farmácia popular, o crescimento. Tem uma série de programas. Eles estão perdendo eficácia, e capacidade de explicar o resultado eleitoral. Então, acho que sobre essa perspectiva, Lula tem enormes problemas. O outro desafio que o governo tem é o que eu também tenho chamado a atenção, Lauro, nas entrevistas e análises que eu tenho feito, que é um tema muito parecido com o que a gente viu nos Estados Unidos, que é o desafio do affordability. O que aconteceu nos Estados Unidos? A gente viu, Furla, uma enorme desconexão entre os resultados econômicos reais e a percepção que as pessoas têm sobre a economia. Hoje, no Brasil, o PIB é positivo, a inflação está na meta e o desemprego é o menor dos últimos 8 anos, certo? Mas quando você pergunta para os brasileiros, eles diziam que a economia vai mal, que os preços estão aumentando e que está difícil achar um bom emprego. Por quê? Porque tem um problema entre a renda e o custo de vida que produz uma frustração econômica enorme, e o nome disso é affordability, a incapacidade dos cidadãos projetarem expectativas e concretizarem essa expectativa. O custo de vida aumentou tanto quanto ou mais do que o aumento da renda das pessoas, na percepção delas, Laura, e com isso elas não são capazes de realizar os sonhos, aspirações, desejos. E de um lado, a picanha e a cerveja não vieram na força que deviam ter vindo na visão dos brasileiros. Por outro lado, eu escutei isso outro dia num grupo, o brasileiro estava doido para conseguir trocar o telefone, e não conseguiu. E não conseguir trocar o telefone hoje é um sinal de status social. Ao não conseguir fazer isso, é como se o governo não tivesse produzido esse benefício. Esses são os problemas que o governo tem, ele vai ter que enfrentar isso, e parece que o Desenrola é uma medida de curto prazo que pode dar esse boost presidencial, porque ele ataca um tema ali que é relevante, que é o endividamento, que está consumindo as famílias. Mas eu diria que o governo precisa mais do que isso para virar o jogo. Felipe, faltando aí 130 dias para as eleições, qual é a chance de surgir até outubro, ou teria que ser por agora, a tal da terceira via? Existe alguma possibilidade? Você riu aí, eu estou achando que é zero a possibilidade. Não, é porque toda hora vem essa pergunta da terceira via. Eu estou respondendo a pergunta da terceira via. O que mais interessa aqui, essas pessoas que todos estão aqui. Eu estou respondendo sobre a terceira via desde 2017. Fora a brincadeira, vamos lá, Lauro. O Brasil passa por um processo de calcificação de preferências políticas. Quando a gente analisa o padrão de votação de 2002 até 2022, a probabilidade de você votar em alguém diferente do que você votou na última eleição está diminuindo cada vez mais. Isso é o processo de calcificação. E isso está fazendo com que Lula e Bolsonaro se transformem em duas potências, dois pilares de organização política do petismo e do antipetismo nacional. Isso, Lauro, só dificulta, obviamente, a possibilidade de uma terceira via aparecer. A gente viu isso em 2018 e a gente viu isso em 2022. Mas é curioso, Lauro. Em 2018, a aposta de todo mundo aqui em Nova York, em maio, era que ia estar PT e PSDB. Se vocês voltarem no tempo, vocês vão ver que essa era a aposta dos analistas políticos. Do mesmo jeito que, de alguma maneira, a gente está falando hoje de Lula e Flávio. O que pode mudar? O que pode mudar é uma pergunta que pouca gente presta atenção na pesquisa da Quest. Eu pergunto, Laura, qual é o melhor resultado para o Brasil? 29% dizem a reeleição do Lula, o que eu considero ser o piso dele. 24% dizem a família Bolsonaro voltar a governar o Brasil. Eu considero esse o piso do Bolsonaro, do Flávio, de alguém ali próximo. 25% defendem que o melhor para o Brasil é um outsider ganhar a eleição, alguém fora da polarização e alguém fora do... Felipe, então, você tocou no outsider, você costuma falar dessa possibilidade que a pesquisa mostra de ter um outsider. Que perfil teria esse outsider para esse eleitor, para esse 25% do eleitorado? Alguém do tipo mais translocado, como o Pablo Marçal, ou alguém, digamos, mais arrumado? Quem é esse outsider que as pessoas estão procurando? As pessoas estão procurando quem consiga criticar Lula e Bolsonaro, esses 25%, não estou dizendo que é todo mundo, mas consiga criticar Lula e Bolsonaro ao mesmo tempo e consiga colocar o dedo na ferida do sistema político. Porque o grande tema que sobe a cada
rodada que a gente pesquisa é a indignação das pessoas com a forma como o sistema como um todo funciona. Eu vou dar um exemplo simples. Eu pergunto, quem vai ser afetado pelo Banco Master, pelos escândalos, pelas crises e tal? Não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é o Supremo. Para os brasileiros é todo mundo. É um problema sistêmico. E o problema sistêmico é o que dá esse gatilho para tentar encontrar essa alternativa que, na minha visão, não é entre o Lula e o Flávio. A alternativa, se existir, é por fora do sistema. Felipe, temos 30 segundos aqui. Uma pergunta que você respondeu de forma bastante sucinta. Pelas suas pesquisas, quais seriam as maiores fragilidades do Lula e do Flávio Bolsonaro, segundo as pesquisas mostram? A maior fragilidade do Lula é um cansaço de personagem, o fato de já estar no jogo há muito tempo. A principal fragilidade do Flávio é a inexperiência, nunca ter administrado nada, não ter nada de fato concreto para demonstrar. Então vai ser uma disputa de um muito experiente, que é visto em alguns casos como mais velho, talvez cansado, contra um outro muito jovem, mas que também não tem uma experiência para colocar. Se o jogo se der nesses termos, vai ser muito interessante perceber quanto os brasileiros percebem a moderação do Flávio e a capacidade de se reinventar do Lula. Muito obrigado. Eu que agradeço. Já tinha uma série de perguntas aqui, mas o tempo acabou. Obrigado, gente. Obrigado, Felipe. Bom dia e parabéns pelo evento.